Por que os europeus agem de forma tão absurda e quase esquizofrênica diante da infiltração em seu continente? É uma pergunta interessante sobre a qual venho refletindo há algum tempo, com Irã, Estados Unidos e Israel tentando derrubar a República Islâmica, considerada refúgio de terroristas no Oriente Médio. Isso impactou as importações deles, as importações da Europa, nos últimos 47 anos. E, de alguma forma, os europeus ainda não conseguem se organizar. E quando eu digo europeus, claro, estou falando dos seus governos. Então, eu venho tentando responder a essa pergunta e acabei encontrando esse vídeo. E eu acho que ele faz um ótimo trabalho ao fornecer a análise de bastidores do que realmente está acontecendo. Bem-vindos ao Pushback, eu sou a Erk. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos aprender sobre isso, pois entender isso se tornará cada vez mais importante com o tempo. O que acontece com os europeus volúveis? Sei que seus interesses diferem dos nossos, mas, como entidades ocidentais, esperava mais colaboração sobre o Irã. Isso volta aos Estados Unidos, que pagam parte desproporcional do orçamento da OTAN e seguem insistindo. Por favor, defendam-se, é do interesse de vocês. Eles não temem o Irã? Quero dizer, havia um projeto conjunto de defesa antimísseis. Obama cancelou isso naquela infame conversa captada por microfone aberto do tipo toma lá, dá cá, onde ele fez um acordo com os russos para que dessem espaço a ele, assim ele poderia ser reeleito. Ele desmontaria o projeto tcheco e polonês. Para proteger a Europa com um sistema antimísseis, os Estados Unidos pagariam a maior parte visando proteção contra o Irã. Eles morrem de medo de um Irã nuclear, mas não querem fazer nada a respeito. O que está acontecendo? O que explica essa esquizofrenia europeia? Por favor, Victor Hankson, nos conte, pois também estamos muito confusas. Música Roma, não sei por que é tão boa. Olá, aqui é Victor Davis Hansen para o Daily Signal. O que há com os europeus volúveis? Eu sei que eles têm interesses diferentes dos nossos, mas ambos fazemos parte do Ocidente. Seria de se pensar que seríamos mais colaborativos no esforço de desarmar e desnuclearizar o Irã, mas muitas coisas estranhas estão acontecendo. O uso tradicional da base aérea estratégica de Diego Garcia no Oceano Índico, administrada pelos britânicos, mas frequentemente alugada para nós, e nos permitia ter uma base muito valiosa para nossos bombardeiros de longo alcance. Os britânicos inicialmente se recusaram a nos permitir usá-la e depois só permitiram sob a condição de que fosse usada para fins defensivos. Aliás, depois os iranianos foram lá e tentaram atacar essa base. Eu não sei o que isso significa, mas acho que eles esqueceram a Guerra das Malvinas de 1982. Eles estavam em grande apuro, atravessando o mundo todo para atacar um país no hemisfério ocidental. Nós estávamos tentando manter relações amigáveis para que eles não se juntassem às outras nações comunistas. E claro, oferecemos a eles 2 milhões de galões de gasolina, oferecemos o uso de um porta-aviões caso precisassem, demos a eles informações de inteligência sofisticadas. Sem o apoio dos Estados Unidos, eles teriam tido dificuldade para retomar. Então, o que aconteceu? E depois? A Espanha ela afirmou que não podemos usar a base da OTAN lá de forma alguma. Macron na França e Merz na Alemanha também disseram que querem. Eles expressaram reservas. Trump tenta dizer que usamos todos os recursos para desarmar essa ameaça comum ao Ocidente. Você poderia enviar alguns navios para ajudar a patrulhar o Estreito de Hormuz? Eles estão relutantes? Tenho um pressentimento, mas não sei o que ele vai dizer, pois assisto isso ao vivo com vocês. Mas eu tenho a sensação de que existe algo na mentalidade europeia do tipo não perturbe. É tudo muito educado, todo mundo sabe que os britânicos são muito educados. É como se fosse não perturbe a paz. E isso vem junto com a educação, mas também com uma falta de coragem. Quando você é educado demais, significa que você não está disposta a realmente defender as coisas que precisa proteger. E isso pode ter um custo sério para todo mundo. E talvez seja por aí que ele vai seguir. Isso volta para os Estados Unidos, que pagam uma quantia desproporcional do orçamento da OTAN e continuam tendo que, você sabe, insistir, martelar, por favor, defendam-se. Queremos ajudar, mas estamos a 5.000 quilômetros de distância do outro lado do oceano, o que é do interesse de vocês. E essa é a terceira vez que Vladimir Putin invade a Ucrânia. Então, eles não têm medo do Irã. Havia um projeto conjunto de defesa antimísseis. Obama cancelou isso naquela infame conversa de microfone aberto sobre quid pro quo, em que fez um acordo com os russos para que lhe dessem espaço e pudesse ser reeleito.
Ele desmontaria o projeto tcheco e polonês de ter defesa antimísseis. Isso era principalmente para a proteção da Europa, né? Os Estados Unidos iam pagar grande parte disso, né? A proteção contra o Irã. Então, o que está acontecendo? O que explica essa esquizofrenia europeia? Eles querem ser aliados, mas não querem ser aliados. Eles morrem de medo de um Irã nuclear, mas não querem fazer nada a respeito. Eles querem que os Estados Unidos resolvam isso, mas querem que os Estados Unidos resolvam e os mantenham fora disso. Mas a maior parte do petróleo deles vem do Oriente Médio ou Norte da África, por isso afirmam categoricamente que querem os suprimentos confiáveis, querem o Estreito de Hormuz aberto e que os Estados Unidos garantam isso. Parece que eles querem muitas coisas diferentes, mas não estão dispostos a realmente fazer nada para que isso aconteça. Para limpar o Mar Vermelho dos ataques dos Houthis, nós sabemos de tudo isso, mas eles não estão lá quando precisamos deles. E é um pedido muito, sabe, muito razoável. Então, por que isso? Bem, eu acho que há muitos motivos. Acho que eles tomaram algumas decisões desastrosas, tanto internas quanto externas, em suas políticas. Primeiramente, a Alemanha tem 16% da sua população composta por imigrantes que não nasceram na Alemanha. A grande maioria deles são muçulmanos não assimilados, não aculturados e não integrados. Muitos deles vieram principalmente sob a política de Angela Merkel. Ela foi a versão alemã de Alejandro Mayorkas, que abriu a fronteira e basicamente implementou essa política destrutiva. Em outros países é de 6% a 10% a 12%. O principal é que há um efeito multiplicador forçado dessas políticas de imigração ilegal e fronteiras abertas. Vamos falar da Angela Merkel por um segundo, porque eu preciso dizer isso. Um dia, na história, essas pessoas serão lembradas e o mundo vai dizer: eles foram verdadeiros traidores do seu país, foram literalmente espiões. Assim como vemos na história, pessoas que tomaram decisões que destruíram seus países ou sociedades. As pessoas que abriram as fronteiras vão ser vistas dessa forma, e o fato de que elas simplesmente saem impunes disso, para mim, é insano. Elas são diretamente responsáveis por crimes, assassinatos, estupros e destruição causados por essas pessoas e deveriam estar presas indefinidamente por esse comportamento. Comunidades muçulmanas imigrantes costumam ser mais radicais que os países de origem, que já eram bastante radicais. Eles não querem fazer parte do Ocidente, sentem que sua taxa de natalidade e o aumento da imigração em breve vão sobrecarregar esses governos europeus, e os governos europeus têm medo deles. Então, em questões-chave de interesse para o Ocidente, como enfraquecer o Irã, eles têm medo de dizer qualquer coisa. É insano que as pessoas não tenham pensado nisso antes. Que se você vai permitir imigrantes no seu país, de novo, por simpatia, por cuidado, por bons motivos, seja lá quais forem, se permitir muitos deles, formarão uma grande base de eleitores. Isso, para mim, como alguém que pensa politicamente, não que eu seja política, mas se eu fosse uma política que estivesse sempre pensando em como continuar sendo eleita, sim, pareceria óbvio que, se eu fiz o favor de permitir que eles entrassem, eles votariam em mim. Mas você não gostaria de entender um pouco sobre quais são as ideologias deles, no que eles acreditam, quais coisas você vai ter que defender se for precisar agradá-los? Porque é isso que parece agora. Parece que o governo europeu está apenas focado em agradar esse grande, grande grupo de imigrantes islamizados que chegou. Eles se recusam a implementar boas políticas e, ironicamente, vão perder todos os outros eleitores por isso. Eles temem expressar apoio a Israel porque essas populações internas podem se voltar contra eles ou perderiam seus votos. A segunda política desastrosa foi a energia verde. A Alemanha e outros países, com exceção da França, ou suspenderam ou desmantelaram suas usinas de carvão. No caso da Alemanha, eles tiveram que reativá-las porque desativaram ou deslocaram suas instalações nucleares. Eles não querem explorar os enormes depósitos de gás natural que se acredita existirem na Europa continental, não estão buscando novas fontes de petróleo offshore. Eles não querem combustíveis fósseis ou gás natural a menos que seja importado. Eles não querem se desenvolver e o resultado é que a energia deles é 2 ou 3 vezes mais cara do que a dos seus concorrentes econômicos. E eles são reféns do Oriente Médio e da Rússia em relação à energia, então isso afetou a independência política deles. Isso afeta a independência política deles. Mas você não acha que a longo prazo teria interesse em sair dessa situação?
Talvez achem que, por adotarem políticas tão ruins contra Israel e os Estados Unidos, Israel possa puni-los se tiver controle, mas não do Estreito de Hormuz, pois essa não é a intenção. Se Israel for mesmo uma superpotência regional e garantir comércio seguro, esses países europeus erraram tanto que apostam no Irã como aliado, mesmo com o Irã lançando mísseis contra eles. É uma aposta ruim. Parece que há um monte de gente tomando decisões realmente estúpidas sobre em quem deveriam confiar e em quem não deveriam. Rússia e Oriente Médio. Ao ver as Primavera Árabe, percebeu o que ocorreu nos últimos anos. Como são pouco confiáveis as entidades que têm controlado as áreas que permitem que o seu comércio passe por ali. Você não gostaria de alguém novo? Você não investiria nisso? Terceiro, eles achavam que estavam no fim da história após o fim da Guerra Fria e a dissolução do Pacto de Varsóvia. Então, eles achavam que estavam em algum tipo de utopia do desarmamento, então eles mais ou menos se desarmaram. Então, aqui estamos nós, com o pequeno Israel, com 11 milhões, 10 milhões de pessoas, e eles têm 300 caças de primeira linha jatos que voam todos os dias com alguns dos melhores pilotos do mundo. Caças. No nosso trio principal de parceiros da OTAN, mais do que a Alemanha, mais do que a França, mais do que a Grã-Bretanha. Mas, novamente, a Turquia, que obviamente é uma aliada islamista, também faz parte da OTAN. E eles não têm se desarmado, pelo contrário, têm fortalecido suas forças armadas como ninguém. Então, no fim das contas, esses países adotaram políticas que basicamente os deixaram desprotegidos quando se trata de qualquer capacidade de se defenderem, na esfera econômica, na esfera política e agora, especificamente, na esfera militar. Quero dizer, eles estão em uma situação tão ruim que é uma loucura. Claro, Conhecemos a fertilidade europeia. A nossa já é ruim em 1,65. A deles caiu para 1,3 e 1,4 em alguns países, e 1,1 surgiu um novo credo na Europa de que você não vai ter filhos. A vida boa é preciosa demais, por que desperdiçá-la criando filhos? E claro, o socialismo não é sustentável. aliás, foram entidades estrangeiras que difundiram a ideia de que mulheres não deveriam se casar e sim serem feministas, pois isso seria melhor para elas. Sério, se pensar bem, o objetivo sempre foi que esses países se encolhessem, porque querem dominá-los. Com menos filhos, as pessoas ficam mais fáceis de dominar por terem menos gente para se defender. Enviando muitos imigrantes também é fácil dominar, pois manda seu próprio povo, funcionando como um cavalo de Troia. Se você está convertendo pessoas porque as próprias ideologias delas são tão ruins, você sabe disso e pode chegar com as soluções, você está tomando o controle. Essas medidas, de certa forma, visam garantir que os países ocidentais realmente se enfraqueçam. Talvez não seja justo culpar culturas externas, talvez o desejo e a busca da sociedade ocidental apenas por liberdade e conforto tenham acabado destruindo eles mesmos. Não ter filhos, as pessoas não percebem que ter filhos é a coisa mais linda que existe? É nosso desejo e necessidade inerentes criar mais pessoas que pensem como nós, para criar uma sociedade que seja bonita. Pensar que as pessoas foram convencidas de que ter filhos é algo ruim me deixa meio enojada, realmente enojada. Essa enorme rede de proteção social socialista, que é agravada por milhões de pessoas empobrecidas do Oriente Médio entrando ilegalmente, que exigem benefícios e, de certa forma, ameaçam seus anfitriões. Eles não são imigrantes muito cordiais. E quando você junta tudo isso, você tem a esquizofrenia europeia. E o que é essa esquizofrenia? É sussurrar aos Estados Unidos: ajudem-nos, vocês precisam garantir que a Rússia não avance mais para o oeste na Ucrânia. Quando você vai, todos os 7 presidentes antes de você, Sr. Trump, todos eles se preocuparam com a crise dos mísseis balísticos nucleares do Irã. Estamos mais próximos que vocês, não dá mais para apaziguá-los. Posso dizer uma coisa? Eu realmente não acho que isso seja esquizofrenia. Acho que isso é mais como o típico valentão, sabe? Aquele valentão clássico da escola, que finge ser todo grande e durão. Na verdade, ele sofre abusos em casa e, por isso, intimida outros. É o que ocorre aqui. Muitas pessoas estão apavoradas por suas vidas. Nos bastidores, eles estão implorando por ajuda de Israel, dos Estados Unidos, mas publicamente, eles sabem que estão em uma situação tão ruim que tentam usar a força, tipo, nós não. Quer dizer, não é exatamente o melhor exemplo, mas é mais uma questão psicológica, não é esquizofrenia. Não é que eles sejam erráticos nas decisões, indo de um lado para o outro, é que eles estão impotentes e por isso estão tentando agir. Tudo parece calmo, mas na verdade estão totalmente em frangalhos.
nos odeiam tanto quanto odeiam vocês. Quem vai fazer alguma coisa, por favor, senhor presidente? E então, publicamente, estamos muito preocupados, isso é muito preocupante, isso é muito perigoso. Eu não acho que realmente queremos participar ativamente. Eles não querem perder a última coisa que têm, que talvez os islamistas votem neles. E a ironia final, a Europa tem uma população maior do que a nossa, 450 milhões de pessoas, e seu PIB é mais ou menos do tamanho da China. Então ela tem enormes recursos e potencial. Mesmo sob suas políticas socialistas e de energia verde, mesmo com suas fronteiras abertas, mesmo com sua baixa taxa de natalidade, com todas essas crises autoinfligidas, ainda assim poderia se armar e ser um parceiro de verdade, e ainda assim não fará isso. E, portanto, sabe que deveria fazer, sabe que há coisas que precisam ser feitas e quer que elas sejam feitas, mas quer que os Estados Unidos façam isso. Ao mesmo tempo, pode criticá-los e fazer jogo duplo contra seu próprio Salvador. É uma situação trágica e, para ser honesto, patética. Obrigado. Eu tenho que concordar com ele. É um pouco triste e é um pouco patético, e no final das contas, as pessoas vão ter que se perguntar, e os governos vão ter que se perguntar: isso está funcionando para nós? Se continuarmos a transformar nossos amigos em inimigos só para parecermos fortes e poderosos, mas a portas fechadas, imploramos por ajuda porque estamos em uma situação tão ruim. Isso vai funcionar? Quer dizer, pode até funcionar, porque os Estados Unidos e Israel, na verdade, não estão fazendo isso pela Europa, eles estão fazendo por eles mesmos, então talvez a Europa acabe se beneficiando disso. Em algum momento, as pessoas vão simplesmente virar para seus governos, como já estão fazendo, e dizer: que diabos é isso? O que é isso? E, aliás, é por isso que você está vendo opiniões mais extremistas surgirem e terem sucesso nas eleições, tanto da direita quanto da esquerda. Esse tipo de postura patética e escorregadia, tentando agradar os dois lados, já cansou as pessoas. E isso não funciona, especialmente quando a vida delas está sendo ameaçada, quando os filhos delas estão sendo ameaçados, mesmo que não tenham muitos filhos. E é isso, gente, que está acontecendo na Europa. Vamos torcer e rezar por uma mudança e que ela venha logo. Acho que neste momento as pessoas realmente sentem que algo precisa acontecer. E eu espero que a próxima rodada de eleições traga essa mudança que estamos buscando. Obrigada pela atenção a esse assunto. E, gente, lembrem-se, nós conseguimos, ok? Nós conseguimos.